Olá, queridos! Faz tempo que eu não vim aqui gravar um vídeo para falar da palavra e eu queria trazer aqui uma meditação acerca da palavra do Senhor e que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 1 e 2 e versículo 8. Vou ler rapidamente aqui, eu vou ler na minha Bíblia de Estudos, que é essa aqui que eu super recomendo a todos. E está escrito assim, Lucas 16, 1 e 2. E depois o versículo 8. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. E aí no versículo 8 vai dizer assim: e o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas desse mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Então, Jesus aqui, ele fala de uma parábola, né? De um homem rico que deixa um mordomo, ou seja, uma pessoa responsável para administrar os bens daquele homem. Só que esse administrador, que é o mordomo, age de maneira incorreta, desleal, desperdiçando, né, os bens do seu patrão. E Jesus vai e fala sobre esse homem. Ele toma uma atitude quando ele sabe que ele vai ser dispensado, né? Ele vai às pessoas que estão devendo ao patrão dele, como ele ainda estava administrando, ele vai lá e oferece um desconto para essas pessoas estarem pagando a sua dívida com até a metade do valor, com 20% a menos e tal. Por que esse administrador infiel faz isso? Porque ele tenta fazer uma amizade com essas pessoas para que mais para frente, quando ele precisa, ele tenha ali a quem recorrer. Afinal de contas, ele deu um ótimo desconto nas dívidas das pessoas. Então, esse homem é dispensado, porém, ele é elogiado pela esperteza, pela sabedoria, né? Porque ele vai lá, dá desconto para as pessoas e acaba angariando a amizade daquelas pessoas com aquela atitude. Então, Jesus está falando aqui, né? Ele fala assim, olha, os filhos, né, os filhos desse mundo, das trevas, são mais sábios, muitas das vezes, do que os da luz. E aí, eu meditando sobre essa palavra, sobre a atitude do administrador e tal, e eu fiquei, me veio à mente aqui a nossa responsabilidade como servos do Senhor, como homens e mulheres que Deus deu, de administrar todo esse planeta, né? Deus criou o planeta Terra e deu para o homem tomar conta, administrar. E nós, como cristãos, ainda temos uma responsabilidade maior acerca dessa administração, tanto no âmbito material, físico, quanto no espiritual. E aí essa administração vem de uma maneira mais profunda, quando ela se trata de nós administrarmos a nossa própria vida sabendo que ela não nos pertence. E aí eu meditando sobre essa palavra e sobre tudo isso que foi vindo, e eu fiz algumas anotações aqui, eu queria dividir um pouco com vocês, espero que eu consiga ser um pouco breve, mas realmente, se eu fosse você, eu esperava até o final, assistiria até o final desse vídeo, porque é bem interessante as coisas que eu fui... que o Senhor foi colocando no meu coração e eu fui anotando. Por exemplo, eu coloquei aqui a mordomia, né? O mordomo administrador estava esbanjando os bens do patrão. Aí vem, que eu coloquei aqui. Se eu pertenço ao Criador e tudo o que eu tenho vem dele,
Então, quando eu desperdiço bens materiais e relacionamentos interpessoais, logo estou agindo como esse mordomo. Vamos lá. A palavra de Deus diz que tudo vem dele e tudo é para ele. Que nós pertencemos a ele. Consequentemente, se eu, como pessoa, pertenço a Deus, tudo na minha vida pertence a ele. Ou seja, ele me deu uma oportunidade de administrar a minha vida e tudo que eu tenho para ele, porque é dele, né? Não é meu, não é minha vida, não são as minhas decisões. Eu estou fazendo tudo para ele. Meus filhos são herança dele, minha família foi ele que me deu, pertence a ele. Então, tudo que eu faço, eu vou prestar conta a ele. Meu trabalho, as coisas que eu faço diariamente, minhas amizades, a obra de Deus que ele colocou para me fazer. Então, tudo na minha vida corre ao redor do querer e do desejo de Deus, né? Eu preciso administrar tudo isso segundo o querer e a vontade de Deus. Eu preciso administrar a minha vida com uma responsabilidade, sabendo que ela não pertence a mim, mas que eu tenho um dono. Existe um dono que vai voltar para pedir conta de toda essa administração. E aí eu fui anotando aqui algumas coisas, né? Por exemplo, eu coloquei também aqui que tudo que recebemos de Deus, em primeiro lugar, precisa ser investido no reino. Vamos lá. Tudo vem dele e tudo é para ele. Então, eu preciso investir no reino, né? Tudo que ele me dá, eu preciso, em primeiro lugar, investir no reino. Tipo, vamos lá. Devo contribuir com a obra, com os dízimos, ofertas, ofertas de louvor, ofertas alçadas, e até mesmo quando eu compro algo, tipo, né, um carro, eu preciso contribuir com a obra, dando carona, ajudando as pessoas, a igreja, os irmãos, porque todo o bem material que eu tenho, se eu parto do princípio que eu sou uma serva, que eu sou uma filha, que eu pertenço a ele e que tudo que eu tenho é dele, então tudo, quando eu vou administrar a minha vida, eu preciso sempre colocar em primeiro lugar o querer do dono maior, que é ele, não sou eu, né? Então, por exemplo, eu botei aqui o carro, né? Se uma pessoa tem um carro, um irmão tem um carro, esse carro não pertence a ele, pertence a Deus. Então ele tem que pensar em que ele é o administrador, mas que ele não é o dono. Então, em primeiro lugar, ele precisa usar todos os bens que ele tem acerca de algo maior. Qual é o algo maior? Qual é o nosso alvo maior? É reino, é salvação, não só nossa, como das pessoas. E amar o próximo, ajudar o próximo com o que eu tenho, faz parte disso. Eu estou administrando de maneira correta se eu estiver administrando pensando no próximo, que é isso que o dono quer. Ele me deu para que eu administre, mas tem o querer e a vontade dele, né? Mais à frente aqui também, eu coloquei aqui, por exemplo, roupas. Quando eu comprar uma roupa, quando eu vou me vestir, quando eu vou numa loja, escolho uma roupa ou até ganho uma roupa, eu preciso pensar nisso, administrar isso. Como? Eu preciso usar roupas decentes, roupas coerentes, roupas modestas. Eu não posso gastar o dinheiro que não me pertence, mas pertence a ele, porque ele é o dono do trabalho, ele é o dono das minhas finanças, e eu não posso comprar algo que vai contrário ao querer dele. Então ele não quer que eu seja uma mulher vulgar. Ele não quer que eu ande indecentemente. Então, se eu pego o dinheiro que ele me deu, que pertence a ele, e uso de maneira incorreta para comprar, por exemplo, uma roupa que vai causar dano, né, levando a outras pessoas a pecar ou situações adversas com a minha conduta quando eu me visto,
né? Eu estou indo contrário ao querer, ou seja, eu estou esbanjando algo que não me pertence. E aí eu me torno esse mordomo infiel que está agindo, administrando de maneira incorreta aquilo que ele me deu. Porque se é dele e eu sei exatamente o que ele quer, porque a gente sabe, né? A gente sabe. E aí eu sei como ele quer que eu haja e eu não ajo da maneira como ele quer, eu estou sendo infiel. Eu estou sendo um mordomo infiel. Vamos lá. Mais à frente aqui, deixa eu ver o que eu coloquei mais. Eu falei sobre as roupas, né? Não provocativas. Porque dependendo da roupa que eu uso, eu posso estar contribuindo para o reino errado, ou seja, o reino da treva, né? Que aí você diz que é crente, mas está mais servindo mais o adversário do que a Deus, então você não está administrando bem, você está sendo esse péssimo mordomo e você não está contribuindo para o reino do céu, mas para o reino das trevas. E vamos lá também. Aí, levando pessoas a pecar, né? E tem mais aqui, o que eu botei mais. Até o nosso tempo pertence a Deus. Ele nos dá 24 horas. E com o que estamos gastando esse tempo precioso que pertence a Ele? Vamos lá. Deus nos dá 24 horas por dia. Meu Deus, é muito tempo, né? Gente, 24 horas é muito tempo. E o que a gente faz com o tempo que Deus nos dá? Ele me dá 24 horas. 24 horas. Será que em 24 horas eu tenho conseguido separar pelo menos 1 hora e meia por dia para conversar com o dono, para conversar com o patrão, para saber se eu estou realmente gastando meu tempo, gastando meu dinheiro, que não é meu, é dele, da maneira como ele quer? Saber se eu estou andando corretamente conforme o querer dele? Será que em 24 horas que ele me dá por dia, eu estou tirando um tempo para estar conversando com ele? Ou eu estou esbanjando essas 24 horas em redes sociais, em Netflix, e eu não estou dizendo que isso é errado, que isso é pecado? Se você souber fazer com prudência, porque é exatamente sobre isso que Jesus está falando, de você agir prudentemente, que muitas das vezes os filhos das trevas têm mais sabedoria que nós, então nós podemos gozar de tudo o bem que tem na terra? Podemos gozar. Podemos sim sentar, assistir um filme, podemos ir à praia, podemos entrar em redes sociais, principalmente para divulgar a palavra. Podemos. Porém, existe um momento muito mais superior e precioso a isso tudo. É o meu momento com o Todo-Poderoso. Será que eu estou fazendo isso? Eu estou separando esse tempo? Será que eu estou sendo esse administrador maravilhoso que tira um período por dia para estar conversando com o dono de tudo? Ou será que eu estou desperdiçando tempo, a vida, com coisas que não vão acrescentar nada na minha vida espiritual, emocional, psicológica, ministerial? Então eu preciso pensar nesse tempo que não me pertence, mas é um tempo enorme que ele me dá e eu preciso separar uma parte desse tempo para estar em contato direto com ele, em oração, leitura da palavra, em busca. E vamos mais à frente. Mais uma coisa também. Aqui diz, ó, com que eu estou gastando esse tempo, e eu botei aqui. Se não despertamos para essa verdade, seremos envergonhados quando ouvirmos de Deus: não te conheço. Deus fala aqui sobre ser, Jesus fala, né? Sobre ser envergonhado. Que esse homem ia ser envergonhado, porque ele fala assim: olha, eu não consigo capinar. Eu não consigo pedir esmola, porque eu tenho vergonha de pedir esmola. Ou seja, ele seria envergonhado, ele vai ter que capinar ou vai ter que pedir esmola, porque ele não administrou bem. Então a palavra de Deus fala que vai ter pessoas que vão chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. E eu falo: nem te conheço.
tirou nem um tempo para conversar comigo. Você sabia se eu queria que você fizesse aquilo? Entende? A responsabilidade que nós temos como mordomo com o que Deus deu para nós. Quando ele fala, olha, vocês vão reinar sobre tudo. Sim, que coisa legal, mas é uma responsabilidade absurda que nós temos. Vamos dar conta de tudinho. Da casa, dos filhos, dos relacionamentos, das amizades. O que você está fazendo da sua vida que não te pertence? Que tem alguém que é dono de tudo e vai pedir conta depois. Te dei ar para tu respirar. Ai, quantas pessoas morrem sem ar, sem poder respirar. Você respira todo dia. É perfeito. Ele te deu tudo. Você é livre. Mas você vai dar conta? O que você está fazendo? Como você está administrando? Que mordomo é você? Você está servindo ao Rei dos Reis, o dono de tudo? Para quem você está dedicando o seu tempo? E aí, mais à frente ainda, eu separei mais uma coisa aqui. Eu fui colocando aqui, ó. Desperdiçamos nossa vida, saúde, que é o nosso corpo, até o ar que respiramos, gastamos com nossos próprios deleites. Todo dia você respira, tem saúde, tem vigor. Ai, só penso em você. Só eu. Eu quero curtir. Cuidado para não ficar muito curtido. Quem curte muito acaba ficando curtido. E aí é que mais? Eu conheço pessoas que quiseram curtir a vida inteira e agora só Jesus. Cuidado. E aí aqui, até a palavra de Deus, muitos usam, não por amor ao reino, mas profissionalmente, como se fosse um negócio, um comércio. Tem pessoas fazendo teologia, aprendendo técnicas para mexer com o emocional das pessoas. Tudo farsa. Tudo é uma farsa. E é desses desperdícios que Jesus está falando. Vamos lá. Existem pessoas que lê a Bíblia assim, ó. Ah, não, eu tenho que pregar hoje sobre tal coisa. Então eu vou ler sobre aquilo, eu vou estudar aquilo, porque eu quero arrebentar, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero... Então eu vou... Porque eu quero fazer isso agora. Mas eu não gasto meu tempo lendo a Bíblia, estudando, aprendendo, sabendo o que realmente Deus quer de mim, me esforçando para fazer aquilo. Não, só vou ler ali porque eu estou precisando pregar sobre aquilo e o tema da festividade é esse, então eu vou falar sobre isso e ponto. Não, eu vou ler a Bíblia porque eu preciso ler um versículo aqui. Se alguém me der uma oportunidade na igreja, eu tenho que saber pelo menos um versículo aqui, eu vou ler para falar lá, dar um brado. Mas eu não vou pegar a Bíblia para ler realmente ela, saber o que o dono de tudo quer comigo, sabe? Procurar me esforçar, aprender a verdade. Não, é só por um momento ali, profissionalmente. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente pegue a Bíblia para aprender algo só para usar no momento. Só para usar para me pregar e ganhar um dinheiro com aquilo. Não, Deus quer que isso seja, o que a Bíblia seja, o nosso livro de princípios. Deus quer que nós leiamos ela de uma forma que nós absorvemos ela. Como Deus falou para João, se eu não me engano, come, halarassure, come. Deus quer isso, ó, que eu me encha da palavra. Ele vive falando isso para mim, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Lá tem cura, lê a Bíblia, lê a Bíblia. O Espírito Santo sempre fala isso pra mim. Ai, tem um problema assim, vai lá ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, lá que tem a cura. O que Deus falou pra João? Olha, come. Come, porque quando você come, você se enche. Aquilo vai pra dentro de você. Você degusta, você mastiga, você se alimenta e você fica cheio daquilo, né? Assim, quando você é aquilo que você come. Espiritualmente você vai ser cheio. É isso que Deus quer. Deus não quer que você leia a Bíblia
porque você precisa pregar ou falar sobre aquele determinado assunto naquele dia e acabou. Não, ele quer que você coma desse livro, que você mastigue, que você deguste, que você tenha prazer, que você sinta ele dentro de você. Entende? É isso. É isso. O livro é a palavra de Deus. Coisa linda essa semana. O pastor foi pregar na consagração, onde eu congrego, e ele falou uma coisa linda, que a orla, parece que no grego, a orla que aquela mulher do fluxo tocou, quer dizer palavra. E que, na verdade, ela foi curada pela palavra. Você tem noção do poder que tem a palavra de Deus? A palavra tem poder de te curar. Trazer solução para a tua causa. Tu vai, quando tu começa a ler, aquilo vai... Sabe? Revelações vindas do céu, coisa que você nunca pensou. É isso que Deus quer. Ter uma intimidade com você. Não é uma coisa momentânea. Jesus me fala isso aí que eu não preciso dar uma pregada ali. Não. Isso tem que ser rotineiro na tua vida, tem que fazer parte da tua vida. É isso que Deus quer. Que você viva a palavra, que você coma ela, que você seja cheio dela. E que você tenha prazer nisso. Não é uma coisa profissional que eu preciso, não. Tem que ter prazer em descobrir. Isso! Deus vai falar com você. Pai, era isso! É maravilhoso! É isso que Deus quer. E aí mais, vamos terminar já. Já? Eu tô terminando, tá? E mais aqui, ó. Deus é o dono de tudo. Tudo pertence a Deus. Nada é nosso. Presta atenção, nem você é seu mesmo, nem você se pertence. Tudo é dele. Tudo é dele e para ele. E sem ele não poderei, e sem ele não poderia ser feito. Então devemos honrar a Deus em tudo. Ele criou tudo. Eu tô com a cara descansada, a gente cheguei do trabalho, fiz janta, um monte de coisa e agora tô aqui gravando esse vídeo. Então me perdoe essa carinha de cansada. Então o que que acontece? Ele criou tudo, tudo vem dele e ele criou tudo para ele. Então a vida que ele te deu, as coisas que ele te deu, marido, mulher, filho, trabalho, bens materiais, tudo isso é para a glória dele. Então, quando você administra a sua vida como um todo, inclusive você mesmo, você tem que fazer isso para ele. E aí sim você vai estar sendo um bom mordomo. E aí você não vai estar desperdiçando a vida que ele te deu, desperdiçando os bens que ele te deu, desperdiçando a família, os filhos, tudo que ele te deu. Então faça tudo para a glória de Deus. Seja um bom mordomo para que você encontre paz e principalmente para que quando você chegar na eternidade, você possa ouvir: vinde bendito de meu Pai. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E não se esqueça. Prepare-se. Porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Fiquem todos na paz do Senhor.